Imagine um lugar onde cada dia é uma luta contra o desespero, onde o sofrimento não tem pausa e a liberdade é apenas uma memória distante. Prisões femininas podem parecer menos brutais à primeira vista, mas algumas delas escondem realidades que desafiam a compreensão humana. Neste vídeo, vamos revelar as 20 prisões femininas mais cruéis do mundo, lugares onde viver é pior que morrer. Prepare-se para histórias que vão abalar suas certezas sobre o que realmente acontece por trás desses muros. Nossa jornada começa agora com a prisão de El Buen Pastor, Colômbia. Em Bogotá, Colômbia, está localizada a prisão de El Buen Pastor, conhecida como um dos piores lugares para mulheres detidas em toda a América Latina. Apesar de seu nome, que significa o Bom Pastor, essa instituição está longe de oferecer qualquer conforto ou redenção para suas prisioneiras. Com celas projetadas para abrigar cerca de 2.000 mulheres, o número de detentas frequentemente ultrapassa os 4.000. Essa superlotação cria um ambiente sufocante, onde as mulheres precisam se revezar para dormir no chão frio e úmido, devido à falta de camas suficientes. E como se isso não bastasse, os recursos básicos, como água potável e itens de higiene, são escassos, criando um ciclo interminável de doenças e desespero. A hierarquia entre as detentas transforma o dia a dia em um campo de sobrevivência. As presas mais fortes controlam os poucos recursos disponíveis, enquanto as mais vulneráveis enfrentam abusos, intimidação e, em muitos casos, exploração. Para piorar, os guardas são frequentemente acusados de corrupção, permitindo que privilégios sejam comprados por quem tem dinheiro, enquanto outras, sem recursos, são deixadas à própria sorte. Mas o verdadeiro horror de El Buen Pastor está nas histórias individuais de sofrimento e abandono. Muitas prisioneiras são mães que perderam contato com seus filhos, carregando o peso emocional da separação enquanto enfrentam as adversidades dentro da prisão. Para elas, cada dia em El Buen Pastor é uma batalha não apenas pela sobrevivência, mas também pela preservação de sua dignidade. Se você acha que as condições aqui já são chocantes, espere até ouvir sobre o próximo local, onde o frio e a solidão são inimigos constantes. Prisão feminina de Chonburi, Tailândia. Nosso próximo destino nos leva à Tailândia, onde a prisão feminina de Chonburi se destaca pelas condições extremas que desafiam qualquer definição de dignidade humana. Localizada fora de Bangkok, esta prisão é conhecida tanto por sua superlotação quanto pela rigidez de suas regras, que transformam a vida das detentas em um pesadelo constante. A superlotação em Chonburi é tão grave que muitas prisioneiras são obrigadas a dormir no chão, espremidas em celas com capacidade para metade das ocupantes. Durante o dia, a falta de espaço continua a ser um desafio, com mulheres lutando para encontrar um canto onde possam simplesmente sentar. Em meio a isso, as altas temperaturas tornam o ambiente quase insuportável, especialmente durante os meses mais quentes. As condições de higiene são precárias. A água para beber e tomar banho é limitada, e as detentas precisam compartilhar instalações sanitárias em péssimo estado. Essa negligência contribui para a disseminação de doenças de pele e problemas respiratórios, criando um ciclo de sofrimento que parece não ter fim. E se isso não fosse suficiente, o acesso a cuidados médicos é praticamente inexistente, deixando muitas detentas sem tratamento adequado para problemas graves de saúde. Mas o que realmente diferencia Chonburi são as regras rígidas e o trabalho forçado. As mulheres são frequentemente obrigadas a realizar tarefas extenuantes, como costura e produção de itens para exportação. Qualquer resistência ou falha em atingir as metas de produção resulta em punições severas, que vão desde o isolamento até o confisco de itens pessoais essenciais. Além disso, a presença de gangues dentro da prisão cria um clima constante de medo e tensão. As mais vulneráveis são frequentemente exploradas e, em alguns casos, forçadas a realizar tarefas degradantes para ganhar proteção ou acesso a recursos básicos. Em Chonburi, o confinamento não é apenas físico, mas também psicológico. Muitas mulheres relatam que o maior desafio é a solidão, a sensação de serem completamente esquecidas pelo mundo exterior. Para elas,
Cada dia é uma luta não apenas para sobreviver, mas também para manter a esperança viva. Mas Chonburi é apenas o começo. A próxima prisão que exploraremos leva o conceito de isolamento a um nível totalmente novo. Um lugar onde as paredes não apenas confinam, mas também consomem a alma. Prisão feminina de Evin, Irã. Do calor sufocante da Tailândia, viajamos agora para o Irã, onde a prisão feminina de Evin ganhou notoriedade internacional como um lugar de tortura psicológica e física. Localizada em Teherã, Evin foi inicialmente projetada para abrigar prisioneiros políticos, mas com o tempo, tornou-se um símbolo da repressão, especialmente para mulheres acusadas de se opor ao regime. Dentro dos muros de Evin, as prisioneiras enfrentam uma realidade brutal. As celas são pequenas, abafadas e, em muitos casos, superlotadas. Não é incomum que várias mulheres sejam confinadas em espaços projetados para uma ou duas pessoas. Essa falta de espaço cria não apenas desconforto físico, mas também uma constante sensação de claustrofobia. As condições de higiene são alarmantes. O acesso à água potável é limitado, e muitas detentas são obrigadas a reutilizar itens básicos como roupas e produtos de higiene pessoal por semanas. Isso, combinado com a falta de saneamento adequado, resulta em surtos frequentes de doenças. Para as mulheres, o impacto é ainda mais devastador, pois as necessidades específicas de saúde feminina são frequentemente ignoradas. O ambiente em Evin é impregnado de medo. Guardas e interrogadores empregam táticas de intimidação constantes, incluindo ameaças contra as famílias das detentas. Além disso, relatos de tortura física e psicológica são comuns. Muitas prisioneiras são mantidas em confinamento solitário por semanas ou até meses, uma prática que causa danos mentais irreparáveis. Mas o terror de Evin não para nas paredes de suas celas. A prisão é conhecida por suas salas de interrogatório, onde as mulheres são submetidas a sessões intensas de questionamentos sob condições desumanas. Essas sessões frequentemente envolvem tortura física e psicológica, desde espancamentos até privação de sono. O objetivo não é apenas obter informações, mas também quebrar o espírito das prisioneiras. Apesar disso, muitas mulheres em Evin encontram maneiras de resistir. Há relatos de solidariedade entre as detentas que compartilham alimentos e palavras de apoio em um esforço para manter a humanidade viva. Essas pequenas ações tornam-se atos de coragem em um lugar onde a opressão reina. Evin é mais do que uma prisão. É um reflexo sombrio de um sistema que visa silenciar vozes femininas. Mas, ao contrário do que o regime espera, as histórias que emergem de seus muros continuam a inspirar resistência e atenção internacional. E agora seguimos para uma prisão que redefine o significado de isolamento extremo, um lugar onde o tempo parece parar e a solidão é sua única companheira. Prisão feminina de La Mesa, México. Seguimos agora para o México, onde a prisão feminina de La Mesa, localizada na cidade de Tijuana, representa um exemplo aterrador das falhas do sistema carcerário em lidar com a superlotação e a violência. Inicialmente projetada para abrigar um pequeno número de detentas, La Mesa foi rapidamente sobrecarregada, transformando-se em um lugar de caos e sofrimento. A superlotação é o aspecto mais marcante de La Mesa. O espaço é tão limitado que muitas prisioneiras são obrigadas a dormir no chão ou até mesmo nos corredores. Celas projetadas para 4 pessoas frequentemente abrigam mais de 10. Essa densidade populacional cria um ambiente sufocante, onde as tensões estão constantemente à flor da pele. Mas a falta de espaço não é o único problema. A alimentação é insuficiente e de má qualidade, e as prisioneiras frequentemente dependem de seus familiares para trazer comida e itens básicos. Para aquelas que não têm esse suporte, a sobrevivência diária se torna ainda mais difícil. Além disso, a infraestrutura da prisão é precária, com instalações sanitárias quebradas e pouca água potável disponível. Dentro de La Mesa, as prisioneiras não só enfrentam condições desumanas, mas também a violência cotidiana. Gangues formadas dentro da prisão controlam o acesso a recursos e exercem domínio sobre outras detentas. Extorsões, brigas e até ataques brutais são comuns. A presença limitada de guardas e a corrupção dentro do sistema
apenas agravam a situação. A saúde também é uma preocupação crítica. Doenças contagiosas se espalham rapidamente devido às condições insalubres e à falta de atendimento médico adequado. Prisioneiras grávidas e aquelas com problemas crônicos de saúde muitas vezes não recebem os cuidados necessários, colocando suas vidas em risco. Apesar de todo esse sofrimento, La Mesa também é um lugar onde a resiliência feminina brilha. Muitas prisioneiras encontram maneiras de criar laços de solidariedade, formando pequenas comunidades para se proteger e apoiar mutuamente. Essas redes de apoio oferecem um vislumbre de humanidade em meio ao caos. La Mesa não é apenas um reflexo das falhas do sistema penitenciário mexicano, mas também um microcosmo das desigualdades que as mulheres enfrentam. É um lugar onde a luta pela sobrevivência é diária e onde cada ato de resistência é um lembrete do espírito humano inquebrável. E assim deixamos o México para explorar outra prisão que redefine o significado de desespero, um lugar onde o isolamento é tanto uma punição quanto uma sentença psicológica. Prisão feminina de Los Teques, Venezuela. Em meio às montanhas de Miranda, na Venezuela, encontra-se a prisão feminina de Los Teques, um local onde a sobrevivência diária é um desafio quase insuperável. Enquanto a Venezuela enfrenta uma crise econômica e política devastadora, os efeitos desse colapso são sentidos de forma brutal dentro das paredes dessa prisão, especialmente para as mulheres encarceradas. A superlotação é uma das características mais marcantes de Los Teques. A prisão foi originalmente projetada para acomodar cerca de 200 mulheres, mas frequentemente abriga mais de 500. As celas são pequenas e inadequadas, com mulheres sendo forçadas a dormir no chão, em corredores ou até mesmo nos banheiros. Essa falta de espaço cria uma tensão constante entre as detentas, resultando em brigas frequentes por território ou por itens básicos. As condições de saneamento são igualmente alarmantes. A água potável é escassa, e a maior parte das prisioneiras precisa sobreviver com suprimentos limitados, frequentemente contaminados. Sem acesso a itens básicos de higiene, como sabão ou absorventes, muitas mulheres sofrem com infecções e doenças, agravadas pela falta de assistência médica dentro da prisão. A comida em Los Teques é outra fonte de sofrimento. O sistema penitenciário venezuelano, já sobrecarregado, não consegue fornecer refeições adequadas para as detentas. A dieta diária consiste em porções mínimas de arroz ou feijão, muitas vezes insuficientes para sustentar as prisioneiras. Aqueles que não recebem ajuda externa de familiares frequentemente passam fome. Além disso, o ambiente em Los Teques é marcado por violência constante. Guardas mal treinados e frequentemente corruptos permitem que facções dentro da prisão controlem grande parte do que acontece. Essas gangues determinam quem recebe alimentos, quem tem acesso a áreas seguras e quem será vítima de violência. Para muitas detentas, cada dia é uma batalha por segurança e dignidade. Apesar dessas condições desumanas, algumas mulheres em Los Teques encontram formas de resistir. Pequenos grupos se unem em atos de solidariedade, compartilhando alimentos ou cuidando umas das outras em momentos de crise. Esses gestos de humanidade em um ambiente tão cruel são um testemunho da força e resiliência que muitas dessas mulheres possuem. Prisão feminina de Mandalay, Myanmar. Do outro lado do mundo, em Myanmar, a prisão feminina de Mandalay é um reflexo de um sistema penitenciário profundamente marcado por décadas de instabilidade política e repressão. Este local, aparentemente escondido na tranquilidade da antiga capital, esconde um dos ambientes mais implacáveis para as mulheres encarceradas. A prisão de Mandalay é conhecida por sua superlotação extrema. Embora tenha sido projetada para abrigar cerca de 200 prisioneiras, frequentemente chega a acomodar mais de 600, esmagando-as em celas projetadas para poucas pessoas. As mulheres dividem espaços minúsculos, com muitas sendo forçadas a dormir sentadas, apoiadas umas nas outras. As condições de vida são sufocantes, especialmente durante o calor escaldante que domina a região. Para piorar, as condições sanitárias são terríveis. Os banheiros são poucos e frequentemente entupidos, obrigando as detentas a suportarem odores insuportáveis e a viverem em meio à sujeira.
A água potável é um luxo raro, e muitas são obrigadas a beber água contaminada, o que leva a doenças gastrointestinais que se espalham rapidamente entre as prisioneiras. A alimentação também é precária. A comida consiste em porções mínimas de arroz, frequentemente acompanhadas de vegetais estragados ou carnes de qualidade duvidosa. Quem não tem apoio externo de familiares ou recursos para subornar guardas, acaba passando fome. A desnutrição é uma realidade comum, especialmente para as prisioneiras mais vulneráveis. No entanto, o maior terror em Mandalay não vem das condições físicas, mas do abuso sistemático. Guardas frequentemente abusam de seu poder, sujeitando as detentas a torturas físicas e psicológicas. Existem inúmeros relatos de mulheres sendo submetidas a castigos cruéis, como ser mantidas em celas escuras e úmidas por dias, sem qualquer interação humana. As prisioneiras políticas, em particular, enfrentam as condições mais severas. Essas mulheres, muitas vezes encarceradas por suas opiniões ou ativismo, são alvos de humilhação e repressão. Os guardas fazem questão de usar a prisão como uma ferramenta de intimidação para esmagar qualquer forma de resistência. Apesar disso, há relatos de resiliência dentro dos muros de Mandalay. Algumas detentas criam redes de apoio, compartilhando alimentos ou cuidando de colegas mais debilitadas. Essas ações mostram que, mesmo nos ambientes mais sombrios, a solidariedade pode persistir. Enquanto seguimos para nossa última parada, a prisão de Mandalay nos lembra da crueldade institucional que muitas mulheres enfrentam ao redor do mundo. Aqui, não se trata apenas de cumprir uma pena, é uma luta constante para sobreviver ao que parece ser um pesadelo sem fim. Prisão feminina de Pozzalli, Itália. Embora o país seja conhecido por sua história rica e cultura vibrante, os muros desta instituição escondem uma realidade muito mais sombria para as mulheres encarceradas. Pozzalli é um exemplo da negligência e descaso dentro do sistema penitenciário italiano. Localizada em uma área isolada, longe dos olhos do público, esta prisão feminina abriga centenas de mulheres que enfrentam condições que desafiam a dignidade humana. Superlotação é um problema constante. Embora tenha sido projetada para acomodar cerca de 100 prisioneiras, frequentemente abriga mais de 300. Esse excesso de pessoas transforma as celas em ambientes opressivos, onde privacidade e espaço pessoal são inexistentes. Além disso, as condições de higiene são alarmantes. Banheiros compartilhados são insuficientes para o número de presas, e muitas são obrigadas a esperar horas para usá-los. A falta de água quente e produtos básicos de higiene pessoal faz com que doenças de pele e infecções sejam comuns. Para agravar a situação, a assistência médica é limitada, e tratamentos essenciais frequentemente são negados ou adiados por meses. A alimentação também é uma luta diária. As refeições são escassas e de baixa qualidade, muitas vezes compostas apenas de pão e sopa aguada. Para obter comida decente, as detentas dependem de pacotes enviados por familiares, um privilégio que nem todas têm. Aqueles sem recursos externos frequentemente passam fome, aumentando ainda mais a disparidade dentro das celas. A prisão de Pozzalli é um lembrete brutal de como o sistema penal pode falhar em sua missão de reabilitação, transformando-se em um local de sofrimento contínuo. Prisão feminina de Esodô, Israel. Em Israel encontramos a prisão feminina de Esodô, uma instituição que, à primeira vista, pode parecer moderna e bem organizada, mas que abriga histórias de luta, sofrimento e resistência em seus corredores. Este presídio é reservado para mulheres acusadas de crimes graves, muitas vezes envolvendo conflitos políticos, o que acrescenta uma camada de tensão e complexidade à vida das detentas. Esodot é conhecida por seu regime rigoroso e sua abordagem disciplinar implacável. A rotina diária das prisioneiras é meticulosamente controlada, desde a hora de acordar até os períodos de descanso. Qualquer desvio das regras pode levar a punições severas, como isolamento total, onde as detentas são mantidas em celas escuras e sem contato humano por dias ou até semanas. Essas condições são projetadas para quebrar o espírito das mulheres, mas, paradoxalmente,
Muitas relatam que isso fortalece sua determinação. A superlotação também é um problema constante. As celas projetadas para abrigar no máximo 2 detentas frequentemente comportam 4 ou mais, criando um ambiente claustrofóbico. A falta de espaço não é apenas física, mas também emocional, já que as prisioneiras têm pouco ou nenhum tempo sozinhas para processar o trauma de suas circunstâncias. A comida fornecida em Yesodot é outro desafio. Embora o governo tente manter padrões mínimos, muitas prisioneiras relatam que as refeições são insípidas e insuficientes. Para complementar a dieta, algumas dependem de pacotes enviados por familiares. Um privilégio que muitas não podem desfrutar devido às complexidades políticas e sociais que cercam suas detenções. Além disso, o acesso à saúde é extremamente limitado. Condições médicas graves são frequentemente ignoradas ou maltratadas, enquanto serviços de saúde mental, essenciais para mulheres que enfrentam traumas extremos, são praticamente inexistentes. Essa negligência leva a altos índices de depressão e outras condições mentais entre as prisioneiras. Mas o que realmente define Yesodot são as histórias de resistência das mulheres que vivem lá. Apesar das condições difíceis, muitas encontram maneiras de apoiar umas às outras, organizando redes de solidariedade que ajudam a suavizar as dificuldades diárias. Algumas compartilham habilidades como ensinar idiomas ou artesanato, criando pequenas faíscas de esperança em um ambiente sombrio. Para o mundo exterior, Yesodot pode parecer apenas mais uma prisão, mas para as mulheres que vivem ali, é um campo de batalha onde a força de vontade e a resiliência são constantemente testadas. Essas histórias de dor e perseverança nos lembram que, mesmo nos lugares mais escuros, a humanidade encontra maneiras de resistir e sobreviver. Prisão feminina de San Pedro Sula, Honduras. Seguindo nossa jornada, chegamos a Honduras, onde a prisão feminina de San Pedro Sula é um verdadeiro retrato do caos e da negligência. Localizada em uma das cidades mais perigosas do mundo, esta prisão reflete os desafios de um sistema carcerário colapsado e sobrecarregado. Embora a população carcerária feminina seja menor do que a masculina, as condições aqui não oferecem nenhum alívio. Originalmente construída para acomodar cerca de 300 mulheres, a prisão de San Pedro Sula frequentemente abriga mais de 800 detentas, criando uma superlotação sufocante. As celas são minúsculas e mal ventiladas, e muitas mulheres são forçadas a dormir no chão ou compartilhar camas improvisadas. Esse ambiente claustrofóbico alimenta tensões constantes entre as prisioneiras, muitas vezes levando a confrontos violentos. A falta de recursos básicos é outro problema alarmante. Água potável e alimentos são escassos, e as refeições fornecidas pelo presídio frequentemente não são suficientes para satisfazer as necessidades nutricionais das detentas. As que podem dependem de familiares para enviar comida e outros itens essenciais, mas muitas não têm esse privilégio, ficando à mercê de um sistema que parece ter esquecido sua existência. San Pedro Sula também é conhecida por sua violência interna. Facções criminosas que operam dentro da prisão frequentemente dominam os blocos, cobrando taxas de proteção das prisioneiras mais vulneráveis. Quem não pode pagar ou se recusa a obedecer é submetida a punições brutais, transformando a vida dentro da prisão em um pesadelo constante. A saúde é outro ponto crítico. As condições insalubres, combinadas com o acesso limitado a cuidados médicos, criam um ambiente perfeito para a propagação de doenças. Infecções respiratórias, doenças de pele e até mesmo epidemias são comuns. Para muitas prisioneiras, até mesmo ferimentos leves podem se tornar fatais devido à falta de tratamento adequado. No entanto, em meio a essas condições desumanas, surgem histórias de resiliência. Algumas mulheres formam redes de apoio mútuo, compartilhando recursos e ajudando umas às outras a suportar o peso de suas circunstâncias. Essas iniciativas oferecem pequenas, mas significativas, faíscas de esperança em um lugar onde a esperança é escassa. A prisão de San Pedro Sula é um lembrete chocante dos desafios enfrentados pelas mulheres em sistemas penitenciários negligentes e disfuncionais. É um ambiente onde o sofrimento parece inevitável,
mas onde a força interior e a solidariedade frequentemente brilham, como os únicos raios de luz em uma escuridão avassaladora. Prisão feminina de Luzira, Uganda. Agora atravessamos o continente africano e chegamos a Luzira, em Uganda, uma prisão feminina onde as condições desumanas desafiam até as mais básicas noções de dignidade. Construída nos arredores da capital, Kampala, Luzira carrega o peso de décadas de negligência e superlotação, refletindo a luta contínua do país com a infraestrutura prisional. A prisão foi projetada para abrigar 1.000 pessoas no total, mas hoje suas alas femininas estão constantemente superlotadas, com centenas de mulheres dividindo espaços apertados. Muitas vezes, mães encarceradas têm seus filhos pequenos com elas, criando uma dinâmica ainda mais desoladora. As crianças crescem em um ambiente onde o confinamento é a norma e a liberdade, um conceito distante. Dentro de Luzira, as condições de vida são brutais. As celas são frias, escuras e mal ventiladas, cheias de mosquitos e outros insetos. O saneamento é quase inexistente, com fossas abertas e banheiros compartilhados que transbordam regularmente, criando um risco constante de doenças. A alimentação é mínima, com porções que mal sustentam as detentas, enquanto a água potável é escassa e frequentemente contaminada. A saúde é uma preocupação crítica. Muitas mulheres sofrem de desnutrição e doenças como malária, tuberculose e HIV, mas a assistência médica é praticamente inexistente. Os medicamentos são racionados e apenas os casos mais extremos recebem tratamento. Essa negligência médica resulta em mortes frequentes que raramente são investigadas. A falta de programas de reabilitação ou atividades produtivas torna o ambiente ainda mais desolador. As detentas passam a maior parte do tempo ociosas, em celas apertadas, onde o tédio e o desespero aumentam o sofrimento psicológico. Para muitas, os dias se misturam em um ciclo interminável de miséria. Apesar de tudo isso, Luzira é conhecida por um detalhe surpreendente. Algumas prisioneiras criaram programas de apoio mútuo. Oficinas de artesanato e pequenos grupos de leitura ajudam a aliviar a monotonia e oferecem uma sensação de propósito. Essas iniciativas são lideradas por detentas mais experientes, que reconhecem a importância de criar algum tipo de comunidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. No entanto, essas pequenas vitórias não diminuem a realidade brutal enfrentada pelas mulheres em Luzira. É um lugar onde a sobrevivência é um desafio diário e onde as histórias de resiliência são ofuscadas por um sistema que parece esquecer que essas mulheres existem. A prisão de Luzira é um lembrete sombrio de que, em muitos lugares do mundo, o encarceramento feminino carrega um peso extra, não apenas de barras e correntes, mas de desigualdade e abandono. Prisão feminina de Ciudad Barrios, El Salvador. Encerramos nossa lista em El Salvador, um país marcado pela violência das gangues que transborda até mesmo nas prisões femininas. A prisão de Ciudad Barrios é um reflexo aterrorizante dessa realidade, abrigando mulheres que não apenas enfrentam o peso de suas sentenças, mas também os perigos internos de um sistema tomado pelo caos. Originalmente projetada para abrigar cerca de 200 detentas, Ciudad Barrios atualmente acomoda mais de 800 mulheres. Essa superlotação extrema cria um ambiente onde a sobrevivência depende tanto de força física quanto de alianças estratégicas. Em um espaço tão apertado, as celas se tornam zonas de disputa, e qualquer descuido pode levar a conflitos violentos. Dentro das paredes de Ciudad Barrios, as mulheres são frequentemente categorizadas de acordo com sua afiliação às gangues. Isso resulta em uma divisão perigosa dentro da prisão, onde territórios informais são estabelecidos, e as tensões entre facções podem explodir a qualquer momento. Para aquelas que não pertencem a nenhuma gangue, a vida é ainda mais difícil. Muitas vezes se tornam alvo de extorsões e abusos, forçadas a se submeterem para sobreviver. As condições de vida são inaceitáveis. A comida é racionada e de baixa qualidade, deixando muitas detentas em estado constante de fome. O acesso à água potável é limitado, e as instalações sanitárias são inadequadas, contribuindo para a propagação de doenças infecciosas.
Sem assistência médica suficiente, as detentas enfrentam graves riscos à saúde, especialmente aquelas grávidas ou com filhos pequenos. No entanto, o elemento mais alarmante de Ciudad Barrios é a violência. Relatos de brigas, agressões e até mesmo mortes dentro da prisão são frequentes. A falta de controle por parte das autoridades prisionais permite que as facções internas imponham suas próprias regras, tornando a vida dentro dos muros ainda mais instável e perigosa. Apesar do cenário sombrio, existem histórias de resistência e solidariedade. Algumas detentas tentam criar redes de apoio, organizando pequenas oficinas ou grupos de oração para encontrar alguma forma de alívio espiritual ou emocional. Essas iniciativas, embora pequenas, são um testemunho da resiliência humana, mesmo nos ambientes mais hostis. Ciudad Barrios não é apenas uma prisão. É um microcosmo do caos e da violência que permeiam a sociedade de El Salvador. Para as mulheres que vivem ali, cada dia é uma batalha. Não apenas contra o sistema que as encarcerou, mas também contra a brutalidade e a desigualdade que definem suas vidas. Essa prisão é um lembrete chocante de como a superlotação, o abandono e a violência criam um ciclo interminável de sofrimento. Encerramos aqui nossa jornada pelas prisões femininas mais cruéis do mundo. Cada uma dessas histórias revela o quão brutal pode ser o encarceramento, especialmente para mulheres, muitas vezes esquecidas pela sociedade. Entre os muros dessas prisões, não há espaço para redenção, apenas sobrevivência. Agora queremos ouvir você. Qual dessas prisões impactou mais? Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe este vídeo com quem você acha que deveria saber sobre essas realidades chocantes. E lembre-se, este é apenas o começo. Nosso próximo vídeo vai explorar histórias ainda mais sombrias e reveladoras sobre o sistema prisional ao redor do mundo. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Continuaremos trazendo as histórias que o mundo prefere esconder. Nos vemos no próximo vídeo.